Center, 3 lojas para melhor atender, o parceiro forte do Oeste Baiano. E Cooper Farms, cooperar é cultivar o futuro. Olá, bom dia, muito bom dia para você que nos acompanha das nossas regiões norte e oeste do estado. Conferindo o trânsito na Ponte Presidente Dutra, tranquilo no momento, viu? 11 horas e 48 minutos, vai fluindo nas duas direções sem nenhuma dificuldade. E esse rio aí, São Francisco, nos convidando a iniciar bem nossa semana. Temos vários dias pela frente para batalhar pelos nossos desejos. Agora vamos girar, vamos rodar, viajando para a região oeste, Barreiras, esse ângulo lindo da cidade que mais parece uma pintura, nosso Geraldão ali ao fundo. Tempo firme ainda em Barreiras, viu? 11 horas e 48 minutos. Olha, um homem matou o atual namorado da ex-companheira e deixou a mulher ferida durante um ataque a tiros em Ibotirama. Infelizmente, a gente começa com esse assunto violento. Gabriel Pires é quem adianta pra gente. Oi, Gabriel. Foi na noite de sábado que esse crime aconteceu, Bia. Muito bom dia para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio Dia. O Ronivaldo Barbosa Silva, de 35 anos, matou o companheiro da ex-esposa dele e tentou feminicídio contra a ex-companheira. Pouco tempo depois, o Ronivaldo foi encontrado morto lá no município. Daqui a pouco eu volto no Bahia Meio Dia contando todos os detalhes desta tragédia. É com você. Até já, Gabriel. Já você retorna com mais informações. E uma mulher de 34 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto usava, novamente, minha gente, uma máquina de lavar, dessa vez em Juazeiro. Um assunto que se repete nos nossos telejornais, Tiago, e serve de alerta. Bom dia. Exatamente, Bia. Muito bom dia para você, para os colegas repórteres e para quem acompanha o nosso Bahia Meio Dia. Esse fato aconteceu no sábado, no bairro Expedito Nascimento, aqui em Juazeiro. Essa mulher de 34 anos, que acabou morrendo, após receber essa descarga elétrica, estava trabalhando. Ela era diarista, estava trabalhando numa casa quando, infelizmente, aconteceu esse fato. E uma situação ainda mais triste também, Bia, é que uma filha dela, de 8 anos, teria presenciado tudo. Já já eu volto aqui no BMD contando os detalhes. Muito obrigada, Tiago Santos, pelas informações. 2 homens morreram, minha gente, em um grave acidente entre 2 motocicletas entre as cidades de Lapão e Irecê. Por isso a gente viaja agora para Jacobina com o Luiz Gustavo Ribeiro, que está próximo a essas 2 cidades, para explicar esse assunto para a gente. Luiz. Oi, Bia, muito bom dia para você e a todos que nos acompanham. Na verdade, hoje nós estamos na estrada aqui às margens da BR-116 em Serrinha, em direção a Paulo Afonso. Mas vamos falar sobre esse assunto que aconteceu entre Irecê e Lapão, que deixou 2 pessoas mortas e 2 pessoas feridas. Esse acidente, segundo informações da Polícia Militar, envolveu 2 motocicletas e em cada motocicleta tinha um casal. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes sobre esse acidente grave que aconteceu no final de semana na região norte do estado. Bia. Muito obrigada, Luiz. Ou seja, Luiz em movimento, juntamente com o Rodrigo Santana, mostrando a você que nossas equipes percorrem por várias cidades das nossas 2 regiões, norte e oeste, para levar a informação até você. E olha, ainda hoje, milhares de documentos aguardam retirada no saque de Barreiras, viu? Carteiras de identidade, de habilitação já estão prontas, mas estão lá esquecidas pelos titulares. E o mercado do produtor de Juazeiro reforça a posição de uma das maiores centrais de abastecimento do país, movimentando a economia, gerando empregos e abastecendo diferentes estados do nosso país com as melhores frutas. Olha aí, esse mercado do produtor fica lá em Juazeiro, já na saidinha ali, no Distrito Industrial. Muito importante essa notícia pra gente. Vamos falar de coisa boa mais uma vez? A tradicional Romaria das Embarcações começa amanhã em Xique-Chique, rumo ao Santuário do Bom Jesus da Lapa. Aline Miranda, minha voz já começa a embargar, porque eu lembro da minha bisavó, Marculina, que sempre ia, Aline, para essa Romaria. É com você, minha amiga. Bom dia, Bia. Para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Bahia Meio Dia. Olha onde eu estou, Bia.
às margens do São Francisco, que você conhece muito bem, mas dessa vez na cidade de Bom Jesus da Lapa, de onde nós traremos as notícias ao vivo hoje aqui no nosso Bahia Meio Dia para falar sobre essa tradicional romaria que já é realizada há mais de um século. Reúne aí cerca de 800 romeiros com cerca de 40 embarcações. Daqui a pouquinho eu volto no Bahia Meio Dia trazendo os detalhes dessa situação aqui no Bahia Meio Dia. Eu volto contigo, Bia. Ah, que coisa linda, Aline, muito obrigada por mostrar isso pra gente. E Antônio Carlos, que está com você, muito obrigada também pela imagem linda. E é assim que a gente vai iniciar já o nosso Bahia Meio Dia com muita fé. Viva Bom Jesus da Lapa, a nossa fé sertaneja. Esses são alguns dos assuntos que você confere já depois do intervalo. Eu vou estar aqui esperando você. Alô, Correntina, olha aí a sua imagem na tela. Rio, que leva o mesmo nome da cidade, nesse ponto turístico de Correntina, onde o tempo continua firme também, viu? Assim como outras cidades da região oeste, ainda segue o alerta de baixa umidade. Então aproveita esse riozão aí para se banhar, se hidratar sempre. Agora são 11 horas, conferindo aqui para você, 11 horas e 55 minutos. A gente volta com uma notícia muito triste e revoltante também, porque um homem matou o namorado da ex-companheira e deixou a mulher, sua ex-namorada, ferida após um ataque a tiros em Botirama. Mas um homem que muito provavelmente não se contenta com o fim do relacionamento e vai tentar atingir essas pessoas. Tirou a vida do do namorado da ex-namorada dele e também deixou essa mulher ferida. Gabriel Pires, dando já aquela respirada para chegar com essas informações tão difíceis aqui para a gente. É com você, Gabriel. E o que torna esse caso mais absurdo ainda, Bia, é que ele foi cometido na frente de crianças. Inclusive, uma dessas crianças era filha deste homem, autor deste crime, e da ex-companheira dele. Mais uma vez, bom dia para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio Dia. Toda essa situação, Bia, aconteceu na noite do último sábado, no município de Botirama, aqui no oeste baiano. Segundo as informações que nossa equipe conseguiu colher, um homem identificado como Ronivaldo Barbosa Silva, de 35 anos, ele chegou até a casa da ex-companheira. No local, ele atirou contra o atual namorado da ex-companheira e também atentou contra a vida da ex-companheira. O Renato Lima Barbosa, companheiro da ex-companheira do Ronivaldo, ele morreu ainda no local, chegou a ser socorrido, mas não houve tempo. Já a mulher de 34 anos foi atendida pelo SAMU e encaminhada para o Hospital Velho Chico, lá em Botirama. Após toda essa situação, Bia, o Ronivaldo, ele pegou a filha dele com a ex-companheira de 34 anos. O homem, então, levou essa criança para outro local, para uma parte aí de zona rural no município de Botirama, e deixou essa criança nos cuidados da família dele. Pouco tempo depois, o Ronivaldo foi encontrado sem vida em uma área lá no município de Botirama. A Polícia Civil, ela instaurou o inquérito para investigar o caso, registrou aí o homicídio do Renato Lima Barbosa, de 45 anos, e a tentativa de homicídio, que é uma tentativa de feminicídio contra uma mulher de 34 anos, ocorrido aí no bairro Alto do Fundão, no município de Botirama. Todo esse crime e todos esses crimes, eles teriam aí sido feitos pelo Ronivaldo Barbosa Silva, de 35 anos, ex-companheiro da mulher, que pouco tempo depois foi encontrado sem vida em uma área lá em Botirama. É um caso absurdo de um homem que não aceitou o fim do relacionamento, chegou até a casa da ex-companheira, atirou contra ela, atirou contra o atual companheiro dela e levou uma criança, filha aí dele, com a ex-companheira. Todo esse crime, segundo as informações que nós conseguimos apurar, foi aí cometido na frente das crianças, um caso absurdo aí de homicídio, de tentativa de feminicídio, mais um quadro da violência que a gente observa aqui na região. Volto com você, Bia.
Gabriel, pelas informações, e é de partir do coração, ao mesmo tempo que a gente se revolta e falta o ar, falta o que dizer, porque a gente automaticamente se coloca nesse lugar, enquanto mulher eu me coloco nesse lugar. Imagine terminar um relacionamento e depois ter o atual morto pelo ex, porque muito provavelmente não aceita o fim do relacionamento achando-se dono de um corpo feminino, como ocorre na maioria das vezes. Agora, essa mulher que também ficou ferida, tem a vida devastada, perdeu o atual companheiro por conta desse ex que não suportava o fim do relacionamento, só que isso é inadmissível, minha gente. Relacionamentos, quando não dão certo, o único caminho mesmo é terminar e cada um segue a sua vida. Aqui no Brasil, por dia, são 4 feminicídios. Aonde a gente vai parar? Mulheres sendo mortas nas mãos de homens que não aceitam o fim, porque se sentem donos, proprietários desse corpo. E quando não conseguem atingir diretamente essa mulher, tentam atingir quem está ao redor, como nesse caso aí. Tirou a vida do homem que ela estava atualmente amando, construindo uma vida, e consequentemente destruiu a vida dessa mulher. Porque ela vai ter que conviver com essa dor para sempre. Que a justiça seja feita e rapidamente. Meio-dia em ponto, um homem de 29 anos foi morto a tiros durante uma ação criminosa no povoado de São Miguel, zona rural de Cansanção. A violência se estendendo ao máximo do nosso interior, que são as nossas zonas rurais, os nossos distritos e povoados. Tiago Santos chega agora com os detalhes. É com você, Tiago, ainda nos recuperando dessa informação tão triste trazida por Gabriel. Pois é, né, Bia? Infelizmente, toda segunda-feira a gente se depara com situações tristes, né, de crimes, de homicídios, enfim, dessa violência toda que, como você bem pontua, preocupa e muito a gente que é aqui do interior do estado. E esse fato que aconteceu no fim de semana lá em Cansanção ilustra justamente essa preocupação que a gente tem vivido. Eu peço até licença para os nossos telespectadores, Bia, porque são imagens fortes desse crime que ele foi registrado por uma testemunha. Claro que a gente não vai colocar o vídeo, né, na íntegra, o vídeo sem edição, né? A gente fez uma edição justamente para trazer essa situação para os nossos telespectadores sem causar tanto impacto assim, mas são imagens fortes. O vídeo mostra o homem, a vítima, já caída no chão, desse fato que aconteceu no povoado de São Miguel, né, no sábado, lá em Cansanção. E aí o vídeo mostra um homem efetuando diversos disparos de arma de fogo contra essa vítima que já está caída no chão. E esse fato, Bia, outros agravantes que a gente tem aí, esse fato ele aconteceu em plena luz do dia, tá? E na presença de diversas pessoas. A gente consegue perceber aí que tem várias pessoas que estão, né, próximo, inclusive, desse corpo, próximo desse homem que efetua os disparos de arma de fogo. Essa vítima que está caída no chão e que recebe esses diversos disparos foi identificada, é um jovem de 29 anos, identificado como Igor Santana Simões. De acordo com as informações policiais apuradas até o presente momento, a gente soube que 4 homens teriam chegado nesse povoado, né, de São Miguel para executar uma pessoa. E aí houve uma troca de tiros e o Igor acabou sendo atingido. Nós não tivemos, né, a confirmação se o Igor era o principal alvo desses criminosos, quem era o alvo deles, quem são esses supostos 4 criminosos que chegaram e acabaram, enfim, né, deixando uma situação bem tensa lá no povoado de São Miguel. Como eu disse, foi uma situação que foi presenciada aí por diversos moradores. Uma dessas pessoas chegou a registrar então essa situação. O fato foi atendido aí pela polícia militar que esteve no local, não conseguiu chegar aos criminosos. Esse caso deve ser investigado aí pela Polícia Civil com o objetivo de entender toda essa circunstância. Quem são esses criminosos, né, para que possa chegar nesses criminosos, bem como entender a possível motivação também desse crime que realmente choca pela frieza desse suspeito e pelas circunstâncias de como tudo aconteceu. Bia, volto contigo no estúdio. Muito obrigada, Tiago Santos, por todas as informações. Foi-se o tempo em que a paz reinava nos nossos distritos rurais, nos nossos povoados. Eu falo isso com propriedade porque eu sou de um povoado, eu sou da zona rural e antigamente a gente dormia tranquilamente com portas abertas. Hoje não é mais assim. Então a gente precisa da presença de policiais constantemente nos povoados. Não só uma passagem rápida aos finais de semana, postos policiais nesses distritos.
Meio-dia e 3 minutos. 2 homens morreram em um grave acidente envolvendo 2 motocicletas na BA-148, no trecho entre Lapão e Irecê. Luiz Gustavo Ribeiro chega com essas informações. Final de semana é assim, segunda-feira a gente sempre chega com notícias de acidente. Luiz, é com você. Oi, Bia. Pois é, e essa é uma rodovia bem movimentada aqui na região norte do estado, rodovia que liga os municípios de Irecê e Lapão. Tem muita gente que mora em Lapão e trabalha em Irecê e vice-versa, por isso que tem essa movimentação intensa durante toda a semana. Esse acidente foi registrado pelo 7º Batalhão da Polícia Militar, aconteceu na noite do último sábado por volta das 7 horas da noite. Segundo informações da Polícia Militar, esse acidente envolveu 2 motocicletas, cada motocicleta estava sendo ocupada por um casal e aí 2 pessoas morreram e 2 pessoas ficaram feridas após essa colisão entre as motocicletas. As 2 vítimas fatais são os 2 condutores das motocicletas. Eles foram identificados pela polícia como Diogo da Silva Rocha, de 26 anos de idade, e também Diego Carvalho dos Santos, de 34 anos de idade. Segundo informações da Polícia Militar, quando as equipes da PM chegaram até o local do acidente, as vítimas já estavam sendo atendidas pelo SAMU. Segundo informações da PM, as mortes dos 2 condutores foram constatadas ainda no local do acidente. As outras 2 vítimas que estavam também nessas motocicletas, estavam como passageiras dessas motocicletas, foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas até o Hospital Regional de Irecê, onde elas foram atendidas. Até o momento, nós não temos uma atualização sobre o estado de saúde dessas vítimas. O hospital não costuma divulgar essa atualização sobre o estado de saúde das vítimas. Os corpos das vítimas fatais, dos 2 homens que acabaram morrendo após essa colisão, foram encaminhados até o IML de Irecê. Esse caso agora deve ser investigado pela Polícia Civil. A Polícia Militar informou que ainda não há detalhes, não há informações sobre o que é que pode ter provocado esse acidente e também ainda não há detalhes sobre a dinâmica desse acidente que envolveu essas 2 motocicletas. Esse caso deve ser esclarecido após a conclusão dos laudos periciais. O Departamento de Polícia Técnica também foi acionado para atender essa ocorrência e após a conclusão dessa perícia é aí que a Polícia Civil deve ter mais detalhes sobre o que pode ter provocado esse acidente, o que é que pode ter acontecido, a dinâmica dessa colisão para que essas 2 motocicletas terem se envolvido no acidente, infelizmente 2 condutores terem morrido e essas outras 2 pessoas terem ficado feridas. De qualquer forma, Bia, fica o nosso abraço para as 2 famílias e a gente torce também para que essas outras 2 vítimas possam se recuperar da melhor forma possível. Volto contigo no estúdio. Muito obrigada, Luiz, por todas as informações e atenção sempre, minha gente, no trânsito, especialmente aos finais de semana. Olha, uma carreta carregada com soja pegou fogo no fim da tarde deste domingo na BR-135, no trecho urbano de Formosa do Rio Preto, no oeste da Bahia. As chamas destruíram completamente o veículo e provocaram explosões, além de uma intensa nuvem de fumaça que chamou a atenção de moradores e motoristas que passavam pelo local. Ou que o motorista, o único ocupante da carreta, e conseguiu, ainda bem, sair desse veículo antes que o incêndio se espalhasse. Ele não ficou ferido. Por causa do fogo, o trânsito na rodovia precisou ser interrompido, obviamente, por cerca de 1 hora para garantir a segurança dos usuários e permitir também o trabalho das equipes que atenderam a ocorrência após o controle da situação. E aí o tráfego foi liberado e voltou a funcionar normalmente. Olha, um motociclista morreu após colidir com um carro e cair da ponte sobre o Rio São Francisco, na BR-242 em Botirama. Mais um acidente, dessa vez com vítima fatal. A Aline Miranda é quem chega com as informações, minha amiga. Explica pra gente como tudo isso aconteceu. Pois é, Bia, essa situação aconteceu no fim de semana na ponte sobre o Rio São Francisco, na cidade de Ibotirama. A gente está aqui com a ponte ao fundo. Na verdade, essa é a ponte Gersino Coelho, em Bom Jesus da Lapa, mas foi na ponte em Ibotirama que aconteceu essa situação. Foi na tarde de sábado que o acidente aconteceu na BR-242, sobre a própria ponte. Mas as circunstâncias dessa colisão do motociclista com o veículo ainda não foram esclarecidas, segundo a polícia.
Pescadores que estavam ali embaixo da ponte, em uma coroa de areia, eles presenciaram a queda desse motociclista e iniciaram imediatamente as buscas. Pouco tempo depois, um desses pescadores acabou conseguindo localizar o corpo com o auxílio de uma linha, mas a vítima já não tinha mais sinais vitais. De acordo com informações apuradas na manhã de hoje, uma equipe de suporte avançado do SAMU foi acionada e constatou o óbito. Também foram até o local guarnições da 28ª Companhia Independente da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal atenderam essa ocorrência. O Departamento de Polícia Técnica, o DPT, da cidade de Barra, foi acionado para poder realizar a perícia e também a remoção do corpo. O exame pericial, ele deverá apontar se a morte foi causada pelos traumas da queda ou por afogamento. Até o momento, essa vítima ainda não foi identificada. Também não temos a atualização sobre o sepultamento, nem mesmo a liberação do corpo pelo Departamento de Polícia Técnica da cidade de Barra. Mas esse acidente, como eu disse, aconteceu, não foi aqui na cidade de Bom Jesus da Lapa, foi na cidade de Botirama, que fica a cerca de 150 quilômetros aqui de onde nós estamos falando ao vivo nesse momento. É uma ponte muito parecida com essa que está aqui ao fundo, Bia, que passa sobre o Rio São Francisco. E nesse trecho que passa pela BR-242 na cidade de Botirama, acabou acontecendo a colisão desse motociclista com o carro e ele caiu dentro do Rio São Francisco. Foram os pescadores que fizeram o trabalho para conseguir localizar esse motociclista, mas ele infelizmente já estava sem vida. Foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica. Até o momento ainda não temos a identificação. Sempre deixamos aí o aviso. Na segunda-feira, com frequência, trazemos acidentes aqui e a gente deixa sempre o alerta para todos os motoristas, motociclistas e quem estiver trafegando pelo trânsito para que possa ter muita cautela, principalmente no fim de semana. Eu volto contigo, Bia. Aline, muito obrigada pelas informações. A gente ainda acompanha imagens. Eu vou pedir para Gilmar Pereira mostrar exatamente essa aí, olha. Além da atenção do motorista, a gente precisa das autoridades que, enfim, cuidam desse trecho de melhorias, olha. É muito curto ali essa parte da proteção. Nesse caso a gente não chama, né, de guarda-reio, mas enfim, esses limites aí da ponte, é um gradil que a gente pode falar, enfim. Mas essa proteção ela precisa ser melhorada, porque é muito curta, olha. E tem ali um passeio pequeno e já é então esse limite. Então, que esse caso chame também a atenção das autoridades para melhorar essa estrutura e trazer mais segurança para quem passa por essa via. Porque, enfim, a pessoa pode passar mal, né, durante também o seu trajeto. E aí, se de repente bate, a gente precisa de maior proteção para de cara não já ser arremessado para o rio. Nossos sentimentos aos familiares. Começa nesta semana, em Luiz Eduardo Magalhães, um mutirão do Tribunal de Justiça da Bahia para acelerar a tramitação de processos criminais. Fique atento. Durante 2 semanas serão realizadas mais de 470 audiências, incluindo 4 sessões do Tribunal do Júri. O objetivo, claro, é dar mais agilidade aos julgamentos e reduzir o número de processos pendentes. Gabriel Pires, esse serviço é justamente para quem, né, acha a justiça mais morosa, demorada, e a gente sabe que é de fato. Então, essa ação é muito importante justamente para isso. É com você, meu amigo. Pois é, viu, Bia? Só hoje já vão ser realizadas 63 audiências. 15 magistrados estão aqui no Fórum Jataí Fonseca, em Luiz Eduardo Magalhães, participando deste mutirão de audiências. Entre esses magistrados, aqui comigo, a doutora Thaís Cronenberg. Doutora, muito boa tarde. Esse trabalho é realizado aí para auxiliar no desenvolvimento das audiências, né? Isso, é um projeto feito pelo Tribunal de Justiça da Bahia, na pessoa do nosso presidente, desembargador Rotandano. É um projeto que tem o objetivo de realizar esse mutirão de audiências. A gente reuniu todo mundo aqui, trouxemos os servidores do Tribunal de Justiça da Bahia, fizemos uma força-tarefa para justamente realizar essas mais de 470 audiências. Olha, Tiago Santos está mostrando, esses aqui são alguns dos magistrados, também temos aqui promotores que estão participando desse mutirão de audiências criminais aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Ao todo serão 476 audiências até o dia 7 de
agosto, também serão realizados 4 tribunais do júri. Tiago Santos está entrando aqui agora no salão do júri, onde vão ser realizados esses tribunais. Inclusive, amanhã já teremos aqui um júri, e isso é para acelerar os processos, né, doutora? Isso. Foram movimentados ao longo de mais de 2 meses, 3 meses, mais de 8.000 processos com o foco de sanear o Fórum de Luiz Eduardo Magalhães. Ao todo serão julgados, processados aqui 67... Ao todo serão movimentados mais de 8.000 processos e serão mais de 2.000 decisões nesse grupo de juízes que estão aqui para decidir essas causas. Doutora, por que esse trabalho é importante, trazer esses magistrados aqui para a cidade para acelerar esses processos? É importante que a população saiba que o Tribunal de Justiça da Bahia tem esse objetivo de trazer o tribunal para mais de perto, inclusive em Luiz Eduardo Magalhães, com o fito de dar celeridade e encerrar de uma vez por todas esses processos, porque o que a gente precisa é de uma justiça rápida e efetiva. E esses processos, além da participação dos juízes, também tem os promotores, os advogados, que são essenciais para o andamento do trabalho. Sim, esse projeto envolve todo o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria, também os advogados, todos estão presentes em parceria, em sintonia, para que a gente possa encerrar esses processos. Ok, doutora, muito obrigado pela entrevista. Boa sorte nesses dias de trabalho. Serão 476 audiências até o dia 7 de agosto no Fórum Jataí Fonseca, aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Volto com você, Bia. Muito obrigada, Gabriel, e a nossa entrevistada. 12h15, depois do intervalo, 2 pessoas morreram vítimas de choque elétrico em casos registrados no norte e também no oeste da Bahia. Um assunto muito importante para você ficar ligado já no seu Bahia Meio-Dia. No campo, em meio à correria, a gente aprende desde cedo que tudo é um ciclo. A semente que cai na terra, o sol que resplandece e que também faz crescer. A gente sabe da sua resiliência, de quem acorda antes do dia clarear para fazer o Brasil e o mundo girar. Da força de quem planta, produz e colhe. Quem enfrenta o dia a dia pesado precisa de proteção. Priorizamos quem faz ela semear. Neste Dia do Agricultor, o nosso muito obrigado. Biovest, vestindo quem faz acontecer. Óleo ok, freios ok, mas esses pneus já deram o que tinham que dar. Aqui na Comaflex você pode trocar por pneus novos e ainda concorrer a um Honda City 0 km. Uau! Senhor? Promoção seu pneu de carro novo Comaflex. Comprando 2 ou 4 pneus Bridgestone ou Firestone, você garante descontos especiais e ainda concorre a um Honda City 0 km. Não fique na imaginação. Passe na Comaflex e participe. O Dia dos Pais está chegando. E quando você pergunta o que ele quer de presente, ele fala, nada. Mas as coisas dele já falam tudo. Por favor, pai, está na hora de renovar. No Mercado Livre, parcele em 21 vezes sem juros com o cartão de crédito Mercado Pago. Mercado Livre! Para tudo! Você ainda não aproveitou o Outlet Casa Campos? Essa é a última semana com até 50% de desconto em até 10 vezes em produtos selecionados. Vem correndo conferir tudo que a gente preparou para você. Piso 62 por 62 certificado 31,90 à vista ou em 10 vezes. Torneira Bica Alta Lorenzetti 214,90 à vista ou em 10 vezes. Tinta Brilho e Proteção Coral Base 16 litros 369,90 à vista ou em 10 vezes. Vem pro Outlet Casa Campos. O CDI tem mais uma super novidade para a saúde da nossa região. Depois de acelerar o tempo dos exames de ressonância, realizamos a tomografia de corpo inteiro, um exame de alta precisão, antes disponível apenas em grandes centros. Agora você faz aqui, pertinho de casa, sem o desconforto de viagens longas. Mais agilidade e segurança, com a qualidade que é referência em diagnóstico por imagem. Tomografia é no CDI. CDI, imagem de confiança e credibilidade. Malbec Eau de Parfum, mais concentrado, mais potente, com exclusivo couro de graça. Se até quem é inquestionável usa, imagine você. Malbec Eau de Parfum, inquestionável. Voltamos com o seu Bahia Meio-Dia e mostrando um baita de um congestionamento na Avenida Santos Dumont, que vai levando então os veículos em direção à Ponte Presidente Dutra, podendo também fazer o contorno para Raul Alves e seguir em direção à Piranga.
bem movimentado nesse trecho, justamente próximo ali também ao terminal de ônibus, mas a tendência é que vá fluindo, faz parte nesse período de obra. É uma obra complexa, essa da travessia urbana, mas a promessa, claro, é que justamente dê mais fluidez ao trânsito nesse trecho aí de Juazeiro, na ponte também, até o mercado produtor. Agora, um trecho lindo que eu também amo trazer aqui, que é de Ibotirama, a ponte sobre o Rio São Francisco, ligando a cidade a Muquem do São Francisco, parece um quadro também, com os nossos morros ali ao fundo, nosso cerrado, tempo firme também na cidade de Ibotirama e essa tranquilidade do nosso interior, que até acalma, né, em meio a tantas notícias difíceis no nosso Bahia Meio-Dia. Meio-dia e 19 minutos. Olha, a gente volta, minha gente, com informação muito importante de mais uma morte por choque elétrico. Por isso eu já vou chamar direto o nosso repórter, Tiago Santos, porque esse caso aconteceu, ou melhor, Gabriel Pires, para ele atualizar a gente. Depois, Tiago Santos volta também com um caso parecido, ou seja, um alerta geral para a gente, Gabriel. Pois é, viu, Bia? Aqui em Luiz Eduardo Magalhães, o caso envolveu o Adriel Viana Dias, de apenas 31 anos. Ele que era motorista de aplicativo, infelizmente morreu vítima aí de uma descarga elétrica. Esse caso aconteceu no sábado, na tarde de sábado, aqui no município. Segundo as informações apuradas por nossa equipe, o Adriel estava lavando o carro, um instrumento de trabalho dele, quando o fio de energia elétrica de uma extensão que ele utilizava para ligar os equipamentos para lavar o carro, o fio ele tocou em uma poça d'água. O Adriel então foi até o local para tentar retirar o fio do local, a extensão desse local, e infelizmente ele não percebeu que o cabo estava energizado dentro d'água, pisou no local e recebeu aí um choque. Infelizmente, ele veio a óbito. A família tentou socorrê-lo, encaminhou ele para a unidade de pronto atendimento aqui de Luiz Eduardo Magalhães, mas ele já chegou à unidade sem os sinais vitais. O corpo do Adriel foi sepultado ontem aqui em Luiz Eduardo Magalhães. O motorista de aplicativo muito conhecido aqui na cidade deixa 2 filhos, uma criança de 4 e outra criança de 9 anos. Infelizmente, é um pai de família que trabalhava ali o dia a dia, se dedicando à função de motorista de aplicativo. Infelizmente, morreu vítima desta tragédia e deixa 2 crianças, uma de 4 e outra de 9 anos. Bia, segundo dados da Secretaria de Saúde da Bahia, em 2025, 130 pessoas foram internadas na rede hospitalar do estado após serem vítimas de choques elétricos. Os acidentes causaram a morte de 102 pessoas. Os órgãos de saúde, também órgãos especializados aí em energia elétrica, apontam que os choques de baixa voltagem podem causar lesões superficiais, enquanto a exposição prolongada à corrente elétrica pode provocar até queimaduras profundas e a morte, como neste caso aí do Adriel Viana, de 31 anos, motorista de aplicativo, que infelizmente perdeu a vida aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Eu volto com você. Muito obrigada, Gabriel Pires. Agora a gente viaja, Gabriel, para a região norte, porque temos também um caso parecido por lá. Um caso também de morte por choque elétrico foi registrado em Juazeiro. Uma mulher de 34 anos morreu após sofrer essa descarga elétrica enquanto utilizava uma máquina de lavar, o que é muito comum. E a gente já começa fazendo esse alerta para você, minha gente. Vai lavar roupa, na hora de retirar, na hora de entrar em contato com a água, retira da tomada, é muito importante. Tiago Santos, explica para a gente como tudo aconteceu. Olha, Bia, essa situação aqui em Juazeiro, no norte do estado, foi registrada no sábado, no bairro Expedito Nascimento, aqui da cidade. Essa ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, que disse que ao chegar na Rua C do bairro Expedito Nascimento, confirmou que de fato havia uma mulher que
segundo a Polícia Civil, né, deve ter sofrido aí, supostamente sofreu essa descarga elétrica. As informações passadas pela Polícia Militar dão conta de que essa mulher de 34 anos, identificada como Jéssica Caroline Barbosa Arraes, 34 anos, estava manuseando uma máquina de lavar quando infelizmente recebeu esse choque elétrico. De acordo com as informações apuradas, ela trabalhava como diarista e estava justamente, né, em mais um dia de serviço nessa residência lá no Expedito Nascimento. Segundo as informações passadas para a gente, ela estava na companhia da filha, de uma de suas filhas, de 8 anos de idade. E essa criança teria presenciado, infelizmente, a mãe recebendo essa descarga elétrica. Segundo as informações apuradas, a criança teria ligado, né, para a pessoa responsável pela casa, fez uma chamada avisando do que tinha acontecido. A partir daí a polícia foi acionada, o SAMU também foi acionado, mas infelizmente a vítima de 34 anos não resistiu aos ferimentos e morreu. É a Jéssica Caroline Barbosa Arraes. Esse fato vai ser investigado aí pela Delegacia Territorial da Polícia Civil aqui de Juazeiro, né, que reforçou aí que as informações preliminares dão conta de que essa jovem teria sofrido um choque elétrico. O Ministério Público do Trabalho, Bia, também disse que recebeu, né, a notificação desse caso e que deve aí instaurar um inquérito para apurar esse caso, já que a vítima estava em horário de serviço, estava trabalhando quando infelizmente morreu. Vale lembrar, Bia, como você bem pontuou, infelizmente não é a primeira vez, né, que nós estamos noticiando neste ano aqui casos de descarga elétrica aqui no norte baiano. Numa rápida pesquisa que eu fiz, né, no nosso sistema, foram diversos casos registrados aqui em Juazeiro, mas também em Senhor do Bonfim e na cidade de Cansanção. Segundo dados da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, Bia, 646 mortes foram registradas no país por conta de choque elétrico. E, infelizmente, o nosso estado, a Bahia, é líder nesses casos. Foram aí 72 mortes registradas no ano passado. A Bahia ocupa o primeiro lugar, ficando à frente, inclusive, do estado de São Paulo. Então, todo cuidado é pouco. Bia, volto contigo aí no estúdio. Essa é a frase, viu, meu amigo? Todo cuidado é pouco. Muito obrigada, Thiago Santos, pelas informações. Vamos reforçar para você os cuidados, minha gente. Ao utilizar uma máquina de lavar, sempre esteja calçado. Use, então, esses sapatos aí com sola de borracha. Mantenha o piso seco também ao mexer na máquina. Evite o contato com a água. Nunca coloque as suas mãos ou retire as roupas de dentro do cesto com o aparelho ainda ligado na tomada. Desconecte sempre após o uso. Retire o plugue ali da tomada ao terminar ou interromper a lavagem. E aí também é importante ter atenção com a instalação da rede elétrica. Thiago Santos falou que ela estava no momento de trabalho, então, obviamente, isso também vai precisar ser investigado para saber se foi uma causa apenas individual da trabalhadora ou do ambiente de trabalho. Aterramento, é necessário certificar-se de que a tomada possui fio terra real para escoar, na verdade, as fugas de energia. Sem adaptadores também, porque os T's, os benjamins ou extensões que também possam sobrecarregar a rede. Enfim, tudo isso será investigado daqui para frente. Nossos sentimentos aos familiares. Olha, um incêndio em um caminhão carregado de feno causou a interdição total de um trecho da BR-242 em Barreiras, no oeste da Bahia, na tarde de sábado. Imagens na sua tela. A ocorrência foi registrada por volta de 1 da tarde do sábado, no quilômetro 848 da rodovia, e mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Federal e também do Corpo de Bombeiros. Por causa das chamas, a pista precisou ser bloqueada nos dois sentidos para garantir, claro, a segurança dos motoristas e permitir o trabalho das equipes de emergência no combate ao fogo e também no controle da situação. O incêndio chamou a atenção de quem passava ali pelo local, provocou impactos também no trânsito da região durante o atendimento da ocorrência. Até o momento não há informações sobre feridos nem sobre as causas do incêndio. As circunstâncias também do caso vão ser investigadas pelas autoridades responsáveis. Fato é, um estrago grande ali, mas por hora apenas material. Milhares de documentos continuam aguardando retirada no saque de Barreiras. Entre eles estão carteiras de identidade,
e habilitações já prontas para entrega aos titulares. A orientação é que esses cidadãos compareçam ao posto dentro do prazo estabelecido para evitar, minha gente, transtornos e até a necessidade de solicitar uma nova emissão de documentos. A fila é para receber a senha que garante o atendimento. A quantidade depende de cada serviço prestado. A Eliana chegou cedo para resolver um problema da filha. Cheguei aqui às 6h40 da segunda via. Em Barreiras, o posto do saque funciona na saída para Brasília. O atendimento começa às 7 horas da manhã e vai até às 13h30 da tarde, de segunda a sexta-feira. Quase sempre tem muita gente aqui, a não ser quando o sistema cai. Aí muitos desistem de ficar esperando. Esta é mais uma das unidades baianas que tem documentos acumulados à espera dos donos. Olha só a quantidade de novas carteiras de identidade que estão prontas, sem serem entregues. São quase 2.600. Mas o problema maior são as habilitações. Documentos que dão às pessoas o direito de dirigir carros, motos, ônibus e caminhões regularizados pelo Detran. A Carteira Nacional de Habilitação é o documento que tem o maior acúmulo na unidade do saque aqui de Barreiras. Para vocês terem uma ideia, só aqui, nesses espaços, nestas caixas, são quase 4.700 documentos. E olha, eles só podem ser descartados ou incinerados depois que o prazo de validade vencer. E imagina, tem carteira aqui que vai vencer daqui a 10 anos. A tendência, segundo o coordenador regional do SAC, é que falte espaço para colocar tantas carteiras enquanto os donos não vierem buscar. Referente à facilidade agora de ter a nova carteira digital, as pessoas estão deixando de lado a física. E ao invés de fazem todo o processo, vem aqui, coleta a biometria, que são processos presenciais, e esquecem de vir buscar o documento pela comodidade de já ter ele ali no seu aparelho. E isso a gente está enfrentando uma certa dificuldade, que temos mais de 4.500 habilitações que estão aqui aguardando os donos virem retirar. E a gente tem um certo problema porque a habilitação em si ela tem validade de 10 anos. Então, tem risco, se o cidadão não vir buscar, desse documento ficar aqui durante todo esse período de validade. Dona Francisca é uma exceção. Esperou 15 dias pela nova identidade. 2 dias depois que o documento chegou, ela correu lá no saque e foi pegar. É bom porque está atualizado, né? Tudo direitinho, é bom. Já sai com a identidade nova hoje. Com certeza. A orientação é que as pessoas não deixem os documentos sem pegá-los, porque no caso da identidade, por exemplo, depois de emitida, se ela não for retirada pelo dono num prazo de 6 meses, a carteira será incinerada. O acúmulo de documentos para serem entregues aos donos só atrapalha os atendentes do saque e não dá celeridade ao processo. Para retirar o documento é simples e prático. Não dá trabalho nenhum. Através do sistema ele consulta ou também vindo aqui no saque, não precisa vir tão cedo, a fila é tranquila, não tem cota de senha para distribuição, então durante todo o dia, todo o horário de funcionamento do posto saque é feita a entrega dos documentos, tanto a CNH quanto a CIN. O posto funciona das 7 às 15h30, então vindo dentro desse horário, consegue a senha e consegue ser atendido para poder fazer a retirada do seu documento. Mas quem não cumpre prazos, além de ter que fazer tudo de novo, paga por isso. A gente está tendo várias mudanças em relação a como armazenar essa documentação e a qualquer momento pode se mudar a forma que é armazenado e ao invés desse documento ficar represado aqui, ele pode ser destruído, né? Em relação aos dados pessoais e isso gerar um custo adicional para o cidadão, porque se ele perder a primeira via, ele vai ter o custo da emissão da segunda via. Vamos correr atrás. Você aí, lembra, retirou recentemente uma nova identidade, uma habilitação, carteira de habilitação, vai até o saque de Barreiras em busca, então, desse documento. Não deixa lá passando o tempo, né? Minha gente, a tradicional romaria das embarcações começa amanhã com a saída de fiéis de Xique-Xique rumo ao Santuário do Bom Jesus da Lapa pelo Rio São Francisco. Você, nós que somos do interior,
sabemos o quão esperado é esse momento, o quão representativo para a nossa fé sertaneja ele é. A Aline Miranda é quem chega com todas as informações e num lugar muito especial, Aline, é com você. É isso mesmo, Bia. Como você disse, é um evento religioso que nos arremete à nossa infância. Eu digo isso porque eu também sou da região norte e sempre que eu falo de romaria me remete à infância que minha avó, meu avô, todo mundo falava sobre isso. Para você ter ideia, já que estamos falando de embarcações que vão chegar aqui a Bom Jesus da Lapa, estamos agora em uma embarcação flutuante, Bia, que é um restaurante que faz um passeio pelo Rio São Francisco, enquanto as pessoas almoçam, enquanto as pessoas se divertem. E os romeiros também fazem parte desse espaço que a gente está agora, pegamos essa ponga, como costumam falar, justamente para a gente mostrar o Rio São Francisco, que é por onde vão chegar cerca de 800 romeiros, distribuídos em aproximadamente 40 embarcações. Eles ainda não saíram de Xique-Xique, não. Eles devem sair de lá na manhã de amanhã, ou seja, amanhã cedinho. Eles saem de lá de Xique-Xique com destino a Bom Jesus da Lapa. Os barcos partirão de Xique-Xique e percorrendo aí as águas do Rio São Francisco em direção ao santuário do Bom Jesus, que fica aqui em Bom Jesus da Lapa. Acabei de ter a informação que pelo rio é uma distância de mais de 500 quilômetros. Por isso mesmo, é uma viagem mais demorada. A jornada é feita em embarcações simples, marcada por orações, cânticos, momentos de união entre os fiéis, fortalecendo assim a devoção e a convivência entre esses romeiros, que já é tradicional. É uma tradição de mais de 100 anos. A programação da viagem passa por Barra, Igarité, que é distrito de Barra, também por Paratinga, até chegar aqui em Bom Jesus da Lapa. As embarcações, elas passam a navegar de forma mais concentrada a partir do porto de Barra do Rio Grande, que é a cidade de Barra, formando um dos momentos mais marcantes da romaria. A chegada dos fiéis a Bom Jesus da Lapa está prevista somente para o dia 31 de julho, durante o novenário da romaria, que começa a partir do dia 29. A Romaria das Embarcações é uma manifestação que reforça a fé desse povo, também o povo ribeirinho, a religiosidade popular todo o nosso Nordeste. Neste ano, a Romaria de Bom Jesus da Lapa, que é essa que nós estamos na cidade de Bom Jesus da Lapa para mostrar, já completa 335 anos de tradição. A novena, como eu disse, ela está prevista para começar amanhã. O ponto alto das celebrações é no dia 6 de agosto. A data é dedicada ao Bom Jesus, quando milhares de peregrinos vêm de diversas partes de todo o Brasil para participar das celebrações no santuário. A gente está nesse momento, como eu disse, aqui no Rio São Francisco. O santuário fica logo ao fundo, daqui não dá para a gente mostrar para vocês, mas a gente vai trazer aqui no decorrer da nossa programação todos os detalhes dessa que é uma das celebrações principais de toda a Bahia quando a gente fala do quesito fé. Afinal de contas, Bom Jesus da Lapa já é conhecida como a capital baiana da fé. Eu acredito que você já deve ter escutado isso por aí, Bia. E como você disse, sempre nos arremete à nossa infância, porque a gente sempre escutava avós, tios e diversos parentes nossos das regiões interioranas falando sobre essa romaria para Bom Jesus da Lapa. Eu volto contigo, Bia. Exatamente, Aline. Todo mundo tem uma história de infância, vendo a sua avó ou a sua bisa se dirigindo até a Romaria de Bom Jesus da Lapa. Você que é do interior, eu sei, porque eu também sou, e é natural a gente ter memórias afetivas desse período tão importante para a nossa cultura, para a nossa fé, para a nossa regionalidade. E quanto orgulho a gente tem, viu, de mostrar isso aqui na nossa tela. 12h e 37 minutos. A movimentação no último dia da Joá Literária, que foi marcada por grandes shows e muita animação, você confere já já, o intervalo é rápido. Eu e milhões de famílias confiamos na Medprev. Você consulta especialistas e faz exames com valores reduzidos, sem taxas, mensalidades ou carência. É o melhor papel que você pode fazer por sua família. Medprev, pague quando usar, use sempre que precisar.
Variedade, economia e um atacado gigante. Aqui na Lojas Victor você encontra tudo em um só lugar. Lojas Victor, aqui você encontra variedade e preço baixo. Venha pra cá. Lojas Victor Atacadista, Clériston Andrade, ao lado do Hotel Bougainville, em Barreiras. É liquida julho na Azevedo Materiais de Construção. Tubo de esgoto 100 mm forte leve, R$ 69,90. Bacia com caixa copada Logasa, R$ 448,90. Telha fibro, R$ 67,90. Preço baixo de verdade para sua obra sair do papel. Corre pra Azevedo! De terça a sexta, o destino não absolve ninguém. A justiça pode ser cega, mas a verdade não é. Você e de mim. Neoenergia, mais por você. Uma chama que atravessa gerações continua acesa e está prestes a iluminar mais uma edição do maior festival gospel do Oeste Baiano. De 30 de julho a 2 de agosto, o Avivalém reúne grandes nomes da música cristã em 4 dias de fé, louvor e adoração. No dia 30 de julho, Thales, Roberto e Guilherme Camargo abrem a nossa grande celebração. No dia 31 de julho, continuamos a adoração com Matos Nascimento e a banda Som e Louvor. No dia 1º de agosto, a nossa Marcha para Jesus com Samuel Eleutério, seguido dos shows de Isaías Saad e Bruna Carla no palco principal. E no dia 2 de agosto, toda a família com 3 palavrinhas, Lucas Agostinho e F-Hope Music. Avivalém 2026, de 30 de julho a 2 de agosto, a nossa fé vai fazer a terra tremer. Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães, fazendo sempre mais. Do campo à cidade, do alimento ao sustento, o seu trabalho está em todo lugar. 28 de julho, Dia do Agricultor. Homenagem Sindicato dos Produtores Rurais de Luiz Eduardo Magalhães e a ProSoja Bahia. De volta com o seu Bahia Meio-Dia, com essa imagem que eu morro de paixão. Bom Jesus da Lapa, nossa capital baiana da fé, que já estará em festa, recebendo quase 1 milhão de romeiros. E a gente rapidamente lembra da nossa infância, dos nossos avós, dos nossos bisavós, fazendo essa romaria linda que nos enche de fé e reforça a nossa regionalidade, as nossas tradições, a nossa cultura do sertão e claramente do Cerrado também, de todo o interior da nossa Bahia. 12h41. A Joia Literária chegou ao fim com grande participação do público. Mesmo nos últimos momentos da feira, os corredores permaneceram movimentados, reunindo famílias em busca de livros, novidades e experiências culturais. O evento encerrou a programação com uma forte presença dos visitantes e reforçou a importância da literatura e também da cultura na região. Nem parecia que a Joia Literária já estava chegando ao fim. Os corredores da feira, onde estavam montados os estandes das editoras, permaneceram movimentados até os últimos instantes. Famílias inteiras aproveitaram a oportunidade para conhecer novidades, descobrir autores e levar para casa livros de diferentes gêneros. O pai, a gente está levando uns brinquedos para brincar com ela também. Tá ótimo. Pelo 2º ano consecutivo, esse expositor de Caruaru, em Pernambuco, participou da Joia Literária, com livros, jogos e materiais pedagógicos voltados para pessoas neurodivergentes. Segundo ele, a receptividade do público foi tão positiva que as vendas superaram as expectativas. Conseguimos perceber que a população está ainda mais engajada no grande evento. Estamos finalizando com resultado super positivo e mais um Joia Literária que vem agora 2027. Dentro da Joia Literária, os artesãos também encontraram espaço para expor seus trabalhos, despertando o interesse de quem valoriza peças produzidas à mão. Para a organização, a Joia Literária se consolida como um dos principais eventos culturais do município, fortalecendo a economia criativa e incentivando o acesso à leitura e à cultura.
E as pessoas já ficam querendo saber como vai ser o ano que vem, né? Muitas crianças circulando, mais ou menos 25 mil estudantes circulando durante 5 dias. Muita venda, muita... Assim, de modo geral, todo mundo que chegou para parabenizar e elogiar. E quando o assunto foi música, a programação agradou aos mais variados públicos. Pelo palco Canções do Rio, passaram artistas locais e nomes consagrados da música brasileira. Na penúltima noite, Ivan Greg abriu a programação com muito forró e canções autorais, valorizando a identidade musical do Vale do São Francisco. A programação do festival mesclou vários estilos musicais e abriu espaço para a diversidade cultural. E, sem dúvida, uma das atrações mais aguardadas pelo público foi a cantora Adriana Calcanhoto. Não sei o que. Era a realização de um sonho. Eu ouço a Adriana desde os meus 10, 11 anos. Mas a expectativa maior era pela chegada de Oswaldo Montenegro. O cantor apresentou sucessos da própria carreira e releituras de grandes clássicos da MPB, levando o público a cantar junto em diversos momentos do espetáculo. Você foi o caso mais antigo e o amor mais amigo que me apareceu. Das lembranças que eu trago na vida. Fiquei muito feliz, assim, um reencontro comigo mesma, né? Com a arte dessa pessoa maravilhosa, espetacular. Encerrando a programação musical dos 6 dias de festival, a cantora pernambucana Jéssica Caetano levou ao palco uma mistura de mangue beat, música eletrônica e sonoridades contemporâneas. Sai da veia, sangue nasce, sai do osso pra fluir, ocupando o espaço certo pra poder evoluir. Massa demais. Viva a Joa Literária, viu? Moradores da rua São Gabriel, já mudando de assunto, em Jacobina, denunciam que uma obra deixou a pavimentação incompleta e tem causado transtornos, além dos riscos para quem passa pelo local. Luiz Gustavo Ribeiro explica pra gente essa situação, Luiz. Oi, Bia. Pois é, segundo os moradores, essa é uma obra de esgotamento sanitário que estava sendo realizada pela Embasa e que ficou incompleta. E desde então, os moradores estão sofrendo com os transtornos. Esse caso aí foi registrado na rua São Gabriel, que fica no bairro da Caixa d'Água, em Jacobina. Entre esses transtornos, o mais grave foi registrado com um morador de 54 anos de idade. Esse morador relatou que ele se envolveu no acidente, ele acabou escorregando ao passar por essa rua e quebrou o pé. Ele aguarda agora a realização de uma cirurgia e também está impossibilitado de trabalhar. Segundo os moradores da rua, essa obra foi iniciada ainda no primeiro semestre deste ano e está parada há cerca de um mês. Os moradores informaram que essa rua está com boa parte dela sem pavimentação, que as pedras estão soltas e amontoadas pela rua e que quando chove a rua fica com bastante lama, o que acaba prejudicando a mobilidade e também provocando diversos riscos, principalmente riscos de acidente nessa região. Os moradores temem aí que esses carros possam perder o controle e acabam colidindo nas residências. Os moradores informaram que já entraram em contato com a Embasa diversas vezes, mas que não tiveram nenhum retorno. Eles informaram que pretendem acionar a justiça para tomar as providências necessárias. Nossa equipe também entrou em contato com a Embasa e com a Prefeitura Municipal de Jacobina. A Embasa até o momento não deu um retorno para a nossa equipe, o espaço segue aberto. Já a Prefeitura de Jacobina informou que essa obra é de responsabilidade da Embasa e que tem conhecimento dos problemas e que já notificou a empresa, inclusive aplicando 2 multas em relação a esse caso. A Prefeitura também informou que existem outras obras da cidade que são de responsabilidade da Embasa, que passam pela mesma situação, né? São os mesmos problemas e que a Prefeitura segue aplicando essas multas e segue também acompanhando a relação dessas obras. Então a Prefeitura de Jacobina falando, né, sobre a responsabilidade da Embasa em relação à obra. Então, enquanto isso, os moradores vivem essa angústia, né, Bia?
em relação a essa rua, a rua está praticamente intransitável, como é possível ver nas imagens que os moradores fizeram. Os moradores estão com muita dificuldade e aí estão sendo submetidos a riscos, como é o caso de acidente que aconteceu com esse homem de 54 anos que, ao passar pela rua, acabou escorregando e quebrou o pé. Então a gente torce também que esse morador possa se recuperar, que possa fazer a realização da cirurgia o quanto antes e que essa situação seja realizada para que os moradores tenham um pouco mais de paz e de calma, né, em meio a essa situação com essa obra incompleta. Viu, Bia? Volto contigo no estúdio. É o que a gente deseja, viu, Luiz? Muito obrigada pelas informações. 12h48, ainda temos informações até 13h, inclusive como parte das comemorações pelos 68 anos de Paulo Afonso, uma corrida de rua reuniu milhares de participantes neste domingo. Segundo a organização, cerca de 2.000 atletas inscritos e aproximadamente 1.000 corredores da chamada Pipoca participaram da competição, que teve percursos de 5 e 10 quilômetros. A concentração aconteceu no Parque Balneário, com os corredores passando então por diversos pontos do centro de Paulo Afonso. E claro, o objetivo é incentivar a prática esportiva. O evento também teve um caráter solidário. A inscrição foi feita com a doação de um pacote de leite em pó e também 800 gramas que será destinado a instituições carentes do município. Após a corrida, o público acompanhou apresentações musicais com o DJ Luad e também o grupo Filhos de Jorge, encerrando a programação em clima de celebração. E a gente deseja, claro, vida longa a Paulo Afonso, que teve então um final de semana festivo na cidade. Agora as notícias do futebol com Danilo Ribeiro. Meus amigos e minhas amigas, Giro do Esporte aqui no Bahia Meio-Dia. Aquele cheiro de excelente semana para todos vocês. Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. A gente traz aqui o que aconteceu no final de semana com a dupla Bavi. Falar primeiro do Bahia, que jogou na Fonte Nova contra a equipe do Corinthians. Resultado final 1-1. Detalhe, o Bahia teve que balançar a rede 4 vezes para valer uma vez. Foi gol anulado até dizer chega, mas bora com os gols que valeram aí na partida. O Corinthians abriu o placar, deixaram o cara chutar, rapaz. Fabrício Anglieri, que golaço. O Ronaldo foi na bola, não deu para pegar, ela estufou a rede. 1-0 para o Corinthians, menos mal que no finalzinho do primeiro tempo, escanteio cobrado ali, David Duarte chegou como uma flecha ali, mandou para a rede, sem chance nenhuma para o goleiro adversário. Final de jogo, 1-1, resultado que mantém o Bahia na briga ali pelas primeiras posições, ali perto do G4, mas já cria um clima aí de preocupação. Segundo empate seguido, empatou dentro de casa, enfim, só tinha ganhado da Chapecoense. É o tricolor aí querendo se recuperar. Quarta-feira tem um jogo difícil fora de casa contra o Fluminense. Falando do Vitória, que time chato é esse do Remo? Vitória até criou mais oportunidades no primeiro tempo do que o adversário, mas aí, rapaz, Lucas Arcanjo, que tinha sido o herói contra o Botafogo, acabou tomando esse gol de já aí. A bola foi chutada, uma bola defensável. O Arcanjo meio que tentou encaixar ali, eu não sei se ele quis afastar para a linha de fundo. O fato é que a bola pegou nos braços do goleiro, foi para dentro da rede. 1-0 para o Remo. E depois, numa jogada de contra-ataque, Aleph Manga saiu cara a cara com o goleiro ali, chutou no canto, enfim, 2-0. Vitória não tem muito tempo para se lamentar. Pega a equipe do Palmeiras quarta-feira no Barradão, um jogo muito difícil. Depois o Leão vai para os jogos contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. E tudo isso e muito mais, inclusive todos os gols da rodada, a gente traz daqui a pouco no Globo Esporte. Estou te esperando logo depois do Bahia Meio-Dia. Fui! E o mercado do produtor de Juazeiro se destaca como uma das principais centrais de abastecimento do Brasil. Além de fortalecer a economia regional, o espaço movimenta milhares de toneladas de frutas, verduras e legumes todos os anos, garantindo emprego e renda para trabalhadores de diferentes estados. Há 10 anos, Tenafly trabalha no ramo de frutas e verduras. Nascido e criado em Jaguaquara, no sudoeste baiano, foi no mercado do produtor de Juazeiro, na região norte, que ele conseguiu expandir o seu negócio. Aqui a gente atende não só o regional, mas também diversos outros estados. Eu tenho cliente do Piauí, do Maranhão, do Ceará,
ou seja, de vários outros estados. E assim, o mercado produtor de Juazeiro, ele justamente proporciona isso para o comerciante, porque ele traz de vários, não só o produto para aqui, mas também quem compra. Muito do sucesso do permissionário vem do respaldo que o Centro de Abastecimento de Juazeiro tem no país. Fundado em 1984, o mercado do produtor funciona numa área de quase 9 hectares, dividido em 24 pavilhões. São em média 20 mil pessoas e 400 caminhões que circulam no entreposto diariamente. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, o mercado do produtor de Juazeiro voltou a ocupar a 2ª posição no ranking de volume em comercialização aqui no Brasil. Além disso, considerando os maiores centros do país, o mercado do produtor de Juazeiro é o único que fica em uma cidade do interior. O balanço da Conab aponta que Juazeiro ficou atrás apenas da CEAGESP de São Paulo e ficou à frente dos centros de capitais como Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Goiânia, Curitiba e Recife. Isso traz mais emprego, mais renda, valoriza a agricultura de Juazeiro, mostrando que Juazeiro é um potencial imenso na agricultura, se destacando aí entre as maiores do país. Entre os 1.449 permissionários está o Iago. Mineiro, ele chegou no mercado trabalhando descarregando caminhão. Hoje é dono do próprio negócio. Comecei em cima de caminhão, vendia para os boxes, né? Trazia, a gente produzia o brócolis no sul de Minas, carregava, trazia para cá e distribuía para os boxes que estão vendendo. Aí dali para frente veio só, e como eu cheguei aqui também, hoje estamos um mix grande de frutas, vim conhecendo, né? Kiwi, ameixa, pera, pimentão colorido, que lá também não tem muito. Aí resolvi atribuir tudo e fazer uma expansão melhor. Aqui você encontra de tudo um pouco. São pelo menos 120 tipos de itens entre frutas, legumes, verduras, especiarias e ervas. Mais do que o 2º maior entreposto comercial do país, o CEASA de Juazeiro também é um importante espaço para a geração de emprego e renda. São em torno de 1.200 carrinheiros e 800 ambulantes informais que tiram desse espaço o sustento de vida. Minha mãe trabalhou aqui no CEASA durante 5 anos da vida dela, empurrando carrinho de lanche, vendendo, e foi uma ajuda muito grande. Ela conseguiu construir a casa dela, conseguiu ter as coisas dela, tudo que ela tem através daqui. De muito esforço, acordando de madrugada, vindo. Mas o CEASA é isso, ajuda muitas famílias. É isso aí. E olha, a cidade de Senhor do Bonfim celebrou, no dia 25 de julho, o dia de São Cristóvão, santo tradicionalmente reconhecido pela Igreja Católica como padroeiro dos motoristas, viajantes e peregrinos. A tradicional procissão, em homenagem ao santo, reuniu cerca de 1.200 condutores e manteve viva uma tradição que já dura quase 50 anos no município. Durante a celebração, carros, motos, caminhões e vans percorreram as principais ruas da cidade em uma grande carreata que chamou a atenção dos moradores. Os participantes saíram do terminal rodoviário de Senhor do Bonfim e seguiram até a Igreja Matriz, onde foi realizada a bênção dos veículos em um momento de fé e também de proteção aos motoristas. A devoção a São Cristóvão, como protetor dos condutores, está ligada à história de um homem conhecido pela força e por ajudar pessoas a atravessar um rio perigoso. Segundo a tradição cristã, em uma dessas travessias, ele teria carregado uma criança que revelou ser Jesus Cristo. Enfim, vida longa essa tradição em Senhor do Bonfim. E assim a gente vai se despedindo, mandando parabéns para a cidade de Jussara, que hoje está celebrando mais um ano aí de emancipação política. Grande abraço para você, a gente volta a se encontrar amanhã, às 11h45, aqui na tela da sua Rede Bahia. Até lá!